Figura mais importante na Guerra do Vietnã, tirando os presidentes dos Estados Unidos pro lado do Vietnã. McNamara, ele conversa com generais e diz o seguinte: rapaziada, ordens do presidente Kennedy aqui, que caso vocês queiram, não tô insinuando nada, mas caso vocês queiram fazer um golpe de Estado, ninguém vai achar ruim. Mas assim, ó, sem querer incomodar, galera. E o McNamara é interessante pra isso, porque ele era um cara que antes disso ele não tinha uma carreira no exército e tal, então ele não era aquele general clássico, ele era o secretário de defesa, que ele era um cara que trabalhava com escritório, trabalhava com dados, era um burocrata. Era um burocrata. Então ele chega na Guerra do Vietnã com uma lógica muito tecnicista, assim, de tabela mesmo, assim, vamos ter que registrar todos os dados e as nossas decisões vão ser baseadas nisso. Quando ele deixou de ser... Mesmo que você invente, mas eu preciso de um dado. Você não pode falar eu acho, não acho nada. Quando ele deixou de ser secretário de defesa, ele virou presidente do Banco Mundial. Tu vê? Não combinava com ele. Em Onde Dien, o golpe começa a acontecer e ele tem medo de morrer. E ele diz, galera, só beleza, eu vou me entregar. Se eu deixa eu fugir, não, claro. À vontade, mete pé. À vontade, beleza. Então, imagina, preciso ir para o aeroporto, show de bola. A gente tá mandando um tanque aí pra buscar tu e teu irmão. A Madame Inu tava nos Estados Unidos, não tava lá. Tava só o Yon Dien e o Yon Jin-yu. Mandamos um tanque aí, te pegamos e tu vai para o aeroporto e tu vai embora. Show de bola. Acho que não vamos matar dentro do tanque, né? Não, tá doido? Claro que não. Brother, né? Não, fica tranquilo. Mandamos o tanque aí, tudo certo, tu entra. Beleza. Entrou no tanque, mataram o cara. E o Kennedy tem registro disso, o Kennedy comemorou. É mesmo? Comemorou. Ele entrou no tanque e mataram ele e o irmão dele, dentro do tanque. Feito isso, botaram general. Generais se revezaram no poder. Mas o presidente bota general. Um desses generais era o general Khan. Khan, uma vez ele estava dando um discurso extremamente chato. Ninguém dando bola pro discurso. E Essa história é muito boa. E o McNamara tava do lado. E a única hora, e o McNamara viu assim, pô, essa galera não tá curtindo esse cara. Assim, dando um discurso e todo mundo, ninguém dando uma foda pro discurso do cara. Mas uma hora ele falou um bagulho, mais ou menos assim, ó. Vietnam, Nam Nam. E a galera, yeah! O McNamara olhou. Interessante. Essa frase aí? É isso aí que eu preciso Aí falar. o cara falou de novo, Vietnam, Nam Nam. E o McNamara, agora é comigo, pegou o microfone e começou a falar, Vietnam, Nam Nam. E a galera aplaudiu mais. E ele de novo, Vietnam, Nam Nam. O cara veio falar alguma coisa, ele segurou a mão do cara, levantou, Vietnam, Nam Nam. Na inocência dele, na ignorância dele, ele acabou... Porque assim, a gente não consegue pronunciar da maneira correta as palavras no idioma. E tem idiomas pro chinês e tal, que a pronúncia é diferente. Cara, tudo, já né? muda tudo. Fonema é outra coisa. Ele falou, o patinho quer deitar. E todo mundo... Porque pensaram ele esse idiota. Ele quer sim! Isso é real, isso é real. É real. É uma coisa assim, ó, não é possível que isso aconteceu. Isso aconteceu com o secretário de defesa dos Estados Unidos. Dele levantando. Tem vídeo. Se tu digitar nos Estados, no YouTube agora, Robert McNamara, Duck Lay Down, vai ter o discurso. Isso aconteceu muito, pessoal estadunidense, porque eles não falavam nada vietnamita, né? Então tem um outro caso também, acho que foi um estadunidense que ele atirou num caminhão, assim, que tava no chão, ele sentou o pente no caminhão, falou alguma outra coisa, ninguém entendeu nada, e olharam pra ele e falou, ele tipo, eu sou o cara. E esse também é um dos fatores, assim, de xenofobia, porque eles de racismo que acontecia. Não se importava. Deixa eu só fazer uma pausa, que eu preciso fazer muito xixi, que eu bebi muita água. Abre pra uma pergunta, pra eu não perder nada do papo, Paquito, eu já volto aí, rapidinho. Só uma coisa, antes até de você ir, o Lorenzo mandou aqui, muito legal essa live com Rafinha Bastos, Cambota e Afonso Padilha. É verdade. Pô, o Afonso Padilha agora cortou o cabelo, cara. A gente tá mais parecido do que nunca. Que coisa horrorosa. Tem que fazer uma tatuagem. Pra ficar na moral. É verdade. Ó, a galera perguntou aqui sobre as armadilhas e vantagem de terreno que tinha o exército vietnamita sobre o isso é legal. Né? Show. Acho que o primeiro ponto que a gente tem que falar, que é um elemento importante, que era famoso, que era a trilha do Ho Chi Minh, que era um caminho, né, estabelecido ali pelo norte. Era um conjunto de caminhos, né? Um conjunto o pessoal pode achar que é uma reta, assim, né? Não era reta, eram umas trilhas, enfim, conectavam sinalizado. tudo. Que o pessoal passava e levava suprimento e tropas e tal, que eles saíam do norte, ele passava pelo Laos, um pedacinho do Laos, um pedacinho do Camboja, voltava pro sul. E era um ponto super importante que os estadunidenses, obviamente, não entendia nada. É importante ver que havia uma zona desmilitarizada entre os dois países. Então não podia ter uma trilha no meio onde se leva armamento. Então ele tinha que contornar o Laos e o Camboja para conseguir levar os suprimentos do norte pro sul. Quem tá olhando no mapa, no paralelo 17 ali, naquela linhazinha, é uma área
muito parecido com o que nem tem hoje na Coreia do Norte e do Sul. É uma área que você tem que ter toda uma atenção, que você não pode fazer várias coisas, né? Que é a área de fronteira. Então o pessoal do Norte, ele tinha que passar pelos países vizinhos e dar a volta para conseguir chegar. Mas isso foi também alvo também de ataque dos Estados Unidos, assim, deliberado por conta do caminho. Sem saber a localização exata. Isso não é muito diferente do que acontece hoje em várias... Se a gente pensar em bombardeio, não é aquela coisa que tu lança um míssil e deu... Não, os caras abriu a comporta do avião, 10, 15 bombas. Limpar o território. Exatamente. Chamavam de bomba desfoliante, não era? Só que aí a parada, assim, ó, quando tu destruía uma ponte, na semana seguinte, a ponte tava de pé de novo. Os caras destruíram um armazém de munição dos Vietcongs. Na semana seguinte tinha 2, com mais arma lá dentro. Mas a gente não fugir da pergunta que é importante, que acho que a gente vai falando de outras coisas. Não, fechou, já vamos voltar agora. Qual que era a pergunta? Era a pergunta sobre as questões das armadilhas. As armadilhas? Né? Tá. A questão das armadilhas, que é muito famoso, né? Quando a gente fala do Vietminh e tal, sobre as questões das armadilhas. E eles usavam muito essas armadilhas porque a lógica que eles pensavam, que é a lógica que o Ghiat trouxe muito baseada na Revolução Agrária da China, que é esse levante baseado em guerrilha. Então, assim, qual é a primeira etapa? São 3 etapas, né? A primeira etapa é criar uma base de apoio, porque não adianta eu começar a fazer uma guerrilha se a população não me apoia. Então eu vou começar a ganhar apoio, aí criando rede de apoio mesmo. Então, assim, vai ter um camponês, aquela comunidade camponesa está passando dificuldade. Antes de eu pensar em fazer uma guerrilha, eu primeiro preciso pensar em como é que eu vou criar uma rede de apoio para esses caras não passarem mais necessidade e me ouvirem. Os caras se infiltravam ali dentro, adentravam na comunidade. Enfim, conhecendo a comunidade e levar a comunidade pro lado deles. Aí depois disso se formava a guerrilha e a ideia é, no começo, atacar, a gente conhece o território, eles não, a gente ataca, pega suprimento e vai enfraquecendo. E aí depois, com a população convencida, você com suprimentos, aí já entra uma lógica de guerra mais tradicional, que mesmo assim também não era 100% tradicional. Mas então a ideia, durante muito tempo no Vietminh, do pessoal do Vietminh, era usar o que tinha para minar os recursos. Então assim, eu não vou bater de frente, eu, camponês, com, sei lá, uma AK-47 usada, que tenho 2 pentes e olhe lá, eu não vou chegar de frente com um cara que tá no helicóptero, um canhão, que tá jogando 100 bombas na cidade. Eu vou ter que fazer alguma coisa para enfraquecer esse cara, fazer esse cara sair, gastar essa munição e, além de tudo, entrar na mente desse soldado. Porque, assim, esse moleque de 18 anos que acabou de chegar dos Estados Unidos, chegou do Canadá, sei lá, ele não tem a menor ideia do que tá acontecendo aqui. Eu vou fazer esse moleque meter o pé daqui pra ontem. Então, quando tiver de noite, eu vou destruir tudo, ninguém vai ver nada. Eu posso estar em qualquer lugar, porque é uma mata fechada. Então eu vou poder estar em qualquer lugar, vou botar umas armadilhas. Então, por exemplo, as armadilhas que eles faziam, sei lá, uma armadilha de bambu que a pessoa pisava, prendia o pé e fincava a perna dele. Era pra causar dano? Era, mas acima de tudo também era pra dar aquele impacto assim, onde você pisar é perigoso. Tu não tá seguro em lugar nenhum. Mas uma questão importante aí que eu acho é porque também utilizo quando a gente vê muito em filme, isso fica famoso, né? Eu não sei se a pergunta foi em relação também, porque a gente vê muito em filme, armadilhas. Sim. Caramba. Tem uma questão de desumanização da população, sabe? Quando a gente vê em filme, que é o que a gente tá falando, é tudo muito... Você utiliza do local e tal, mas tem uma desumanização do povo que tá ali. Sabe? É porque então, não é o vietnamita que guerreou e lutou contra, foi o próprio geografia vietnamita que venceu exatamente. Então, assim como teve, por exemplo, a gente tá falando agora há pouco, por exemplo, do The Pacific, é chocante quando você vê, por exemplo, soldados japoneses e tal, mas tem um processo de desumanização por parte dos Estados Unidos, como teve do cinema. Dos índios americanos, né? Dos filmes antigos de Velho Oeste. E aí, às vezes, você assiste o filme, vendo isso que tá acontecendo, por exemplo, quando eu era criança, assisti lá foi o Rambo 2, né? Porque o Rambo 1, a gente até falou, ele na cidade, ele é crítico, ele retorna, ele tem vários traumas e tal. No 2 mostra o Rambo sendo torturado, aí você fala assim, imagina só que né, o cinema, tudo faz, você cresce e vai falando assim, esse povo do Vietnã, né? É bárbaro, né? E tal, mas também é uma questão de sobrevivência, você tem essa questão. Enquanto isso, por exemplo, para ganhar a população, né, para poder ter apoio da população norte, você tem uma distribuição alimentar, do arroz, por exemplo, coisas que no sul você já tem mais dificuldade. É tudo mais concentrado. Uma disputa ideológica também. Né? Exatamente. A guerra não é só pessoas que se odeiam, é uma disputa política que a guerra invariavelmente política por outros meios. Política por outros meios. E o nome Vietcong, vocês falaram que é um termo pejorativo. Quem colocou os americanos? Eu não sei te dizer se foi os americanos ou se foi no sul, mas é um termo que ele já foi utilizado na imprensa em 56. Ele quer dizer Communist Vietnam.
Que Vietcong. Tem a música, Em né? vez de eu A gente chamar de, cresceu em vez de eu chamar de libertadores vietnamitas. Eles chamam de traidores, eles chamavam. Eles são os traidores. vietnamitas, Porque traidores da nação vietnamita. Você tira a legitimidade. É isso que a gente comentou O nome antes. deles era Frente Nacional Libertadora do Vietnã, se eu não me engano. Então, FLN. FL. Então, o termo Vietcong... FNL, né? Perdão, isso não. Isso Ele é pejorativo, assim, não é um termo que é utilizado por eles, que eles se utilizam. A gente, eu acabo falando mais por ele ser mais conhecido. Em filme... Todo mundo é Vietcong. Ou os caras chamavam de Charlie. Por quê? Vice que Charlie, que é né? Vice Charlie. É, Quero VC, que é Vietcong, em vez de eu falar Isso. Vietcong, eu uso Porque esse o que é o C, Vice Charlie, Charlie. Então- Assim como na Guerra do Pacífico também, os Estados Unidos chamavam de Japa, né? Os... Japs. Japs. Então tinha esse esses lado. códigos E é assim uma de forma guerra. também de você colocar todo mundo no mesmo Mesmo barco, balaio. sabe? No mesmo balaio. Que aí você conceitual. desumaniza, você facilita o processo. Por Desumanizar, exemplo, exatamente. uma coisa vamos botar um exemplo. Uma coisa é a gente sair daqui e ir para um outro território, matar outros seres humanos. Que nem a gente, que tem sonho, esperança, família. Outra coisa é eu ir para um outro território, libertar eles de um povo brutal, que fala uma língua esquisita, que mata pessoas como se nada tivesse acontecendo, que se você for católico você vai ser morto, se tiver uma fábrica você vai ser morta. Aí eu começo a contar várias histórias pra você. Você vai chegar lá muito mais predisposto ou muito mais tolerante que violências aconteçam com essa galera do que E outra, antes. é uma questão moral. Os Estados Unidos nunca entraram numa guerra onde eles não estavam no lado dos mocinhos. Então, na Primeira Guerra Mundial, lutamos contra os alemães que estão oprimindo vários povos, tentando se expandir, Ajudamos violentos. no fim dos impérios Na colonialistas. Segunda, lutamos contra os nazistas. No Vietnã, contra os comunistas. Venha jovem se alistar no exército americano para lutar contra o comunismo, para livrar o mundo do comunismo. Então se tinha... E esse discurso no começo colou Colou demais. muito. E tanto que tinha a cultura do combatente nos Estados Unidos no século XX era muito grande, porque, vou te dar um exemplo, eu era um moleque nessa época, o meu pai foi combatente na Segunda Guerra Mundial, voltou uniformizado, o pessoal celebrou, ele ia de uniforme pro restaurante comer, porque aquilo era um símbolo de status. Aplaudido. Tem aquela coisa, né? Obrigado pelo seu serviço, né? Até hoje. Então, assim, meu avô lutou lá na Primeira Guerra Mundial. E o meu tataravô voltou na Guerra Civil. Eu contra a vou lutar na escravidão. Guerra de Vietnã. Mas E tem quando eles chegavam, esse foi o problema, quando eles chegaram... Eles viram outra coisa. Eles viram outra coisa e chegou uma hora que a população dos Estados Unidos começou a também perceber isso. Então, quando os soldados do Vietnã começaram a voltar, eles não voltavam com os prestígios dos antigos. Eles eram aconselhados a voltar tirar. sem uniforme. E os caras vão te soldados vaiar se tu voltar negros vestido. ainda, os soldados negros ainda sofriam, inclusive, também. Isso tinha uma questão interna lá, né? Sim. E eles retornavam também. E eles voltavam para o mundo segregado dos Estados Unidos O ainda, mundo né? segregado. tem- Vamos pensar nos 60. A gente tá falando de luta por direitos, né? Direitos civis. Eu tô indo lutar pela liberdade. Rosa Parks, você tá acabar falando de com a Martin opressão. Luther King. E dentro do meu E país. eu volto, eu tenho que usar o cadeira especial do ônibus, eu tenho que ver qual banheiro que eu tenho que Isso, usar. eu tenho que levantar pro branco. E aí quando sabe? ele percebe uma outra coisa, porque quando o pessoal do Vietnã ia para os Estados Unidos, ele tinha o mesmo dilema que ele, que era negro. Qual banheiro que eu vou usar? Isso acontecia com o pessoal do Vietnã também. Então isso tudo gera uma mudança muito grande, né? O Vietnã, a gente fala de Vietnã, mas o Vietnã ele impactou muito a política interna dos Estados Unidos. A guerra foi perdida muito dentro de casa. Com certeza. Então, né? assim, ó, Porque os Estados Unidos ganhou todas as principais batalhas, mas ainda assim perdeu a guerra. não houve uma grande batalha, os Estados Unidos de fato perdeu numericamente, perdeu em moral. E tem uma questão também que eu acho muito legal de falar. É que não houve rendição Você também, sabe né? qual que foi o. Não houve declaração de guerra. O primeiro Não grande. houve? Não. Não houve declaração Você de sabe guerra. qual que foi vai falar sobre isso daqui a pouco. Os Estados Unidos ele É tem. guerra de Vietnã, ele guerra tem, do Vietnã, mas não é guerra, então oficialmente. Muitos tratam É como uma uma guerra civil. É, ainda. os Estados Unidos ele tem, os Estados Unidos eles têm essa questão também territorial sempre a seu favor. Ele tem o tempo que ele utiliza sempre a seu favor. Pode reparar que ele dificilmente entra na hora, Ele espera. né? Ele espera. Deixa eu ver, deixa eu Vale a ver. Ele pena. espera. Né? Isso é um bom isso eu não investimento. estou falando que ele não foi importante na Segunda Guerra Mundial, mas o pau já estava torando. Ele espera. Na primeira não precisa nem dizer também, né? O investimento que ele fazia e tal. Sabe qual que foi o primeiro grande ataque que os Estados Unidos sofreu em território? O primeiro? O primeiro grande No ataque. território americano. No território americano. Pearl Continental. Não, Pearl Harbor a gente está falando uma base É, da Havaí. era no Não, Havaí. no continente. No continente. É o não. 11 de setembro. Antes disso,
Acho que Inclusive, teve por isso alguma que foi coisa ou tão outra, né? marcante pra Então você eles. tem, Cara. ao seu favor, você tem o território. Então, uma guerra que não é nos Estados Unidos, isso favorece Lá na ele. Conchichina, Claro. Você literalmente. entende? tá vendo Você não está o sofrendo, você não tá horror da sofrendo guerra, bombardeio. Você não está sofrendo bombardeio. E ainda perde, né? Tem que se retirar, não se fala muito nisso. Ele não fala que Você perdeu, pode ver ele que fala os que ele filmes fez mesmo, retirar. eles não falam sobre vencedores, ou eles preferem igual no cinema Afeganistão, né? tratar o vietnamita, tratar ele como um desumanizado, monstro. né? Um monstro. Tá escondido na selva. E ele preparado sai, pra a matar. derrota é moral. É a derrota moral. Se a gente falar de movimento hippie, falar de um monte de coisa. Contracultura, rock and A roll. contracultura, exatamente. O Woodstock acontecendo. É uma derrota moral, assim. E que utilizou, assim, a vitória vem muito para os Estados Unidos, a vitória vem no cinema, né? Aí a renda que É eles inacreditável quanto os transformar- caras contam que eles são bonzão, aí é que perderam. perdendo, você transforma aquilo tudo em economia, entendeu? Aí você tem um investimento nisso e tal. Mas em relação à derrota, você não pode. Não tem como, sabe? É uma guerra que os Estados Unidos perderam. Então aí tu Perderam. pergunta assim, ó, pô, mas não declararam guerra não. O que acontece é, ela rolava como vista como uma guerra civil dentro do Vietnã, onde a gente manda soldados, armas, Manda apoio. A gente Já faz dá o esse suporte apoio. logístico. Kennedy morre. Kennedy é assassinado. Aí entra o Lyndon Johnson. Poucos dias depois, o vice dele assumiu, Lyndon Johnson. O Lyndon Johnson já é um cara mais velho e já é um cara que estava mais alinhado com essa dele. Temos que resolver isso aqui de uma vez. E ele também tem que chegar provando. É. Ele é o vice. A visão é que o Kennedy ia fazer o quê com essa guerra? O Kennedy ele ia resolver isso de uma maneira não ortodoxa. Tipo, Ele ia chegar, ia botar as tropas pra lá, eles iam negociar, conversar em algum momento e eles iam Na todo mundo sentar e época- negociar alguma coisa. Na época até não se sabia direito assim. O McNamara respondeu anos depois de que o Kennedy teria saído do conflito. Se teria ou não? O Kennedy Já ele tinha uma postura um pouco diferente dos outros, mas ao mesmo tempo, assim, ele tinha uma postura diferente, mas, de novo, né, isso é importante sempre colocar, a gente tem essa mania de achar que o presidente é imperador, não é. Uhum. Então, assim, ele, Kennedy, talvez tivesse uma postura diferente, mas você tem todo um... E o Congresso? Você tem todo um corpo político que ainda era o mesmo. Aí a parada do Congresso é importante, entra no Lyndon Johnson. O Lyndon Johnson foi o vice, o cara que assumiu logo depois, assumiu. E assim, ó, começou a mandar cada vez mais tropas. E começou a ficar esquisito de estar indo muita gente. Precisamos, de fato, confirmar que a gente tá lá. Mas qual seria o nosso motivo de estar lá dentro? Impedir o comunismo? Temos que ter um motivo sério para justificar e que estamos mandando nossos jovens para lá. Porque se ele falar que é para resolver o comunismo, ele vai ser percebido como um imperialista. E os Estados Unidos era aquele que acabava com o imperialismo. Então ele não podia usar essa desculpa. qual foi a desculpa? Eu não lembro qual foi o mês, mas um contra-torpedeiro, um destroyer americano no 64. Golfo de Tonkin, em 64. O Kennedy morreu em 63. Em 64 foi um ano seguinte, um ano muito marcante da guerra. Um contra-torpedeiro americano começa a navegar por águas norte-vietnamitas. No Golfo de Tonkin, que era uma região ali no mapa, você vai ver ali em É cima. perto da China. ali, ó. Ali, é o Golfozinho fica Tava ali o entre que era? Norte e a Sétima China. Frota. É. Tinha um contra-torpedeiro só. 3 lanchas vietnamitas vão lá ver o que tá rolando. Que é natural. Atiram. Rola uma troca de fogo entre os dois. Não tem Aviões americanos vêm para dar um apoio tudo. Mas não é. Show. Rola um estresse. O Show. que é esperado, porque tem um... O que estás fazendo aqui? O que você tá fazendo aqui? Não era pra você estar aqui. Né? E eles não Beleza. conseguem se comunicar, tem todo esse rolê, no meio Rola da isso. guerra. Isso aconteceu. Virou uma notícia. Opa, por quê? 2 dias depois, um dia depois, não sei quanto Foi tempo, 2 dias depois. disseram que aconteceu de novo. Só que esse segundo tem um documento vazado de 2005 da Agência Nacional de Segurança que confirma que não existiu ataque nenhum. Mas Mas era o que eles precisavam, né? Precisava pra opinião É, pública. Mas, galera, fomos atacar 2 vezes, hein? Parlamento, o que tu Tem que acha? fazer alguma coisa. Tanto que Manda. não foi, acho que foi no Nossa. mesmo mês, né? O que? Teve o ataque de Tonkin e Foi. a resolução de Tonkin, que não é esse o nome da resolução do Congresso dos Estados Unidos, acho que foi no mesmo mês, Eu ou acho um que é a mês resolução do depois. Tonkin, então. Mas tem um nome técnico. Ai, eu vou- É, que é resolução número blá 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 blá. eu vou- É isso aí. vou ficar Todo mundo chama de resolução de Tonkin. A resolução de Tonkin, ela acontece muito rápido. É muito rápido. É como, Que é quando- como se fosse. Que é quando o planejado. Congresso autoriza, beleza. Então agora é hora da gente se mover de verdade, vamos mandar os soldados pra lá, vamos entrar E aí, de os verdade Estados nessa Unidos, guerra. ele teoricamente só entrou na Aí. guerra agora. E aí você tem a mudança que é muito importante, que é a mudança, inclusive, de discurso, que talvez seja o problema que levou os Estados Unidos a perder a guerra, que é, até então, o responsável por resolver a guerra é o Vietnã do Sul.
Nós damos o apoio pro Vietnã do Sul resolver os problemas do Vietnã. Porque o Vietnã do Sul tinha seu exército. Tinha o seu exército, tinha sua liderança. A gente dá Então, um suporte. se tu for ver, é uma guerra com muitos lados. Temos o Vietnã do Norte com seu exército. Temos os Viet Minh ou os Viet Cong, que são os revolucionários no Sul, alinhados com o pessoal do Norte. Temos o exército do Vietnã do Sul. E temos agora os Estados Unidos entrando nessa guerra. E temos as armas que vêm de fora. E todos os financiamentos externos. Mas os combates todos acontecendo ainda no sul. Aí é que tá. Quando entra de fato os Estados Unidos na guerra, eu acredito que logo em seguida, Hanoi, que é a capital do norte, ela é bombardeada logo em seguida. Começam os bombardeios em Hanoi. Hanoi foi muito atacado, o norte foi muito atacado com bombardeios americanos. Terrestremente, eu até acho que não. Eles levam um ano. O primeiro ano são só ataques aéreos. Mas muito bombardeio. Os Estados Unidos utilizou muito o Camboja também. Um ano depois só, ele ficou um ano só de ataque aéreo. Porque o ataque aéreo...